Ok. Olá pessoal, meu nome é Alisson Carvalho e eu estou lançando um projeto novo, né, em que eu vou estar falando, tentando exemplificar uma boa parte dos posts que eu já tenho no meu blog. Eu vou estar botando, para quem já conhece, né, eu vou estar botando, para quem já conhece, tá tranquilo. Para quem não conhece, eu vou estar botando as informações na descrição do vídeo. E o principal objetivo desse projeto é lançar uma parte visual no YouTube, né, que permite que os nossos, bom, por exemplo, as pessoas possam procurar e fazer um estudo em cima dos principais conceitos de Data Warehouse, né, e a aplicação, enfim. Vou começar esse projeto baseado nos conceitos principais de Data Warehouse e também vou expandir depois para conceitos em geral da parte de TI, né? Como análise e desenvolvimento de aplicações, de projetos, enfim. É só o primeiro dos vídeos e eu espero expandir futuramente, né? E vamos começar basicamente falando sobre a maioria dos posts. Ó, eu tenho aqui um que eu gostaria de fazer o próximo, que é a diferença entre OLTP e OLAP, fala sobre scorecard e os relatórios de BI. Então, vou fazer o objetivo desse projeto é exemplificar um pouco essa parte visual, mostrar a implementação também, como funciona, né? Porque a gente viu também que é uma tendência da geração de hoje em dia está sempre voltada para a parte visual, para o aprendizado, né, visual do, do conteúdo, né? E isso acontece geralmente com a nossa geração Y, que são chamados, né? É uma galera que está querendo aprender muito rápido, que sempre busca aprender muito rápido e aplicar muito rápido também. Então o objetivo é estar auxiliando nesse processo, auxiliando com um processo mais, auxiliando com um conteúdo mais dinâmico, né? Enfim. Então o objetivo hoje é justamente estar entrando em um dos conceitos dos meus últimos posts, que tem a relação com o Surrogate Key e como funciona a implementação também, né? Eu estou usando uns slides aqui da empresa que eu tenho com o meu irmão, né? E aí a gente tem um centro de treinamentos e lá eu estou usando os slides que a gente utiliza para o centro de treinamentos. Então qualquer dúvida deixa o seu comentário na descrição que eu posso estar auxiliando no processo. Qualquer dúvida que surgir, né? Então a agenda do vídeo é fazer um vídeo pequeno com uma tendência do TED de 15 a 20 minutos no máximo e tá tentando exemplificar e explicar ao máximo como funciona a agenda de cada vídeo. No caso de hoje, o Surrogate Key, né? Bom, iniciando o processo, o que é uma Surrogate Key, né? Para entender o que é uma Surrogate Key, a gente vai ter que entender como que funciona o processo, de onde vem a informação, de onde que a gente por que é criada a Surrogate Key. Então a gente tem que entender da origem, né? Por que a gente tem que implementar a Surrogate Key, não só em projetos de Data Warehouse, mas em projetos normais mesmo. Em um projeto novo, vamos supondo que você tenha que criar um BPR, que eles chamam, né, que é um Business Process Redesign, e que você tenha que implementar reimplementar todo o processo, remodelar todo o processo e fazer uma nova implementação de aplicação. É sempre bom que você tenha em mente como que funciona o estado atual para que você possa usar a Surrogate Key no seu devido projeto, sendo, de novo, voltada para a Data Warehouse ou não. Então, para entender isso, vamos analisar partindo do conceito que a gente acabou de falar, analisando a origem, ok? Aqui na nossa tela, a gente vê, eu botei um exemplo bem simples só para a gente entender como que funciona. Tem um exemplo de uma tabela de pessoa
E vamos supor que nessa tabela de pessoa a gente tenha esses atributos que estão listados, né? Pessoa ID, o nome, o sobrenome, o telefone e o endereço. Para cada um deles, a gente tem a descrição do tipo de dado. A gente tem, né, dois tipos basicamente descritos nesse exemplo, que é o varchar e o numeric. Bom, como a gente pode perceber, a gente tem alguns campos com tamanhos variados, né? E consequentemente isso implica em como a informação está descrita, né? Na base de origem. Então, sempre quando você vai partir para um projeto novo, seja de Data Warehouse ou não, é sempre bom você fazer uma análise, né? Por quê? Porque dependendo do seu objetivo final, seja disponibilizar um novo sistema que seja mais performático, ou um sistema mais eficiente, ou um sistema menor, ou quebrar o sistema atual em sistemas menores. Bom, e os exemplos vão indo, né? Então, independente de qual seja o seu objetivo, você tem que sempre analisar a questão da origem, que é o ponto inicial, né? Então, sempre é bom analisar a origem em contrapartida com o seu objetivo final, ou seja, fazer a comparação e analisar o que você precisa fazer durante esse caminho de desenvolvimento para que você atenda o seu objetivo final. Né? Como a gente já citou, pode ser performance, pode ser uma nova arquitetura, pode ser eficiência, enfim. Você vai decidir isso em conjunto com o seu cliente, né? Depende do seu objetivo. Bom, partindo disso, nesse exemplo aqui, vamos, né, funilar um pouco mais o caso e trazer para o mundo de Data Warehouse. Então, se a gente analisar esse processo, a gente pode ver que a gente tem um pequeno probleminha aqui, né? Que é o quê? Nossa tabela, a gente tem uma coloração diferente para a chave primária que temos na tabela de pessoa, que é a pessoa ID. Tudo seria ótimo caso bom, caso não fosse o tipo de dado dessa chave primária, que é o que? O varchar de 255, né? Todo mundo sabe que quando você vai criar uma chave primária, ela tem que ser o quê? Ela vai garantir a integridade, ela vai ser parte dos relacionamentos do seu modelo, certo? E consequentemente, quando você cria uma chave primária, você cria um index atrás também, né? Então, quando você está tratando de uma chave primária em que você tem um varchar de 255 caracteres, você tem um grande problema à frente, né? Que é o quê? A chave primária é muito grande, ok? Realmente você tem que realizar algumas perguntas para ver por que foi criado dessa forma e se você tem algum caminho para, né, alguma solução para estar solucionando esse problema. E algumas perguntas tendo que ser feitas para que você analise e tome uma decisão em cima da sua forma de implementação, né? Quando chegar lá na sua etapa de você desenvolver, você não ficar, né, de boca aberta esperando cair um código na hora para você e você desenvolver, né? Então você tem que sempre estar planejando antecipadamente o que você vai fazer no projeto, porque a parte de planejamento é a parte mais importante. Bom, então, analisando o problema, né? Que tipo de problema eu posso ter, né? Bom, só analisando essa tabela a gente pode ver o quê? Pelo tipo de dado que a gente tem para a chave primária, a performance com certeza é um dos principais problemas desse cliente. Por quê? Supondo que a gente tem um modelo entidade de relacionamento. Para esse modelo de entidade de relacionamento, né, a gente sabe que para grandes clientes a gente pode ter 800, 1000, 1500 tabelas, enfim, o número varia. Para supondo que você tem um cliente pequeno, talvez não impacte tanto, mas não é uma boa prática, né? Porque esses modelos voltados para as transações, para os sistemas que são voltados para a transação, eles têm uma tendência de crescimento muito rápida, né? Porque eles têm várias vertentes, têm várias diretrizes, né? Tem a diretriz do dono da empresa, tem a diretriz do usuário, tem a diretriz
Supondo que a gente esteja falando de supermercado, por exemplo, tem a diretriz dos fornecedores, tem certas diretrizes e cada uma dessas diretrizes pode gerar uma nova demanda. E essa nova demanda pode gerar mais adições no sistema e, consequentemente, mais tabelas. Então, o modelo, com certeza, só vai, ao longo do tempo, se complicando mais. Então, supondo que você tenha uma grande quantidade de tabelas e a pessoa é a primeira tabela. Digamos que você queira chegar na outra informação para você ligar e poder tomar a decisão, né? Então, digamos que a pessoa é a primeira tabela do banco, né? Assim, hipoteticamente, todo mundo sabe que não é nada, não tem uma sequência, mas digamos que você esteja analisando isso. E a outra informação que você quer está praticamente na outra ponta do modelo. Então, como que você faz? Primeiro, você vai ter que utilizar chaves primárias e chaves estrangeiras para estar realizando a ligação. Se você tem uma chave com um varchar de 255, conforme estamos vendo na imagem, isso vai ser um grande problema, porque você vai ter que realizar, primeiro, vários relacionamentos até chegar na outra informação, correto? Para fazer isso, você vai ter que utilizar chaves primárias e secundárias. A pessoa tem um varchar de 255 caracteres. Para você chegar lá, vai demorar muito. E para o seu cliente tomar a decisão, vai demorar mais ainda. Então a gente pode ter uma janela de dias, né? Horas, dias, e se brincar, uma semana de processo, né? Para concluir o processo, para que a pessoa possa tomar a decisão. Então tudo isso impacta em como você vai tomar a decisão e em quão rápido e se a informação está íntegra ou não. Então todos esses pontos têm que ser analisados. Então, quando você está construindo o Data Warehouse, o seu foco é prover informações íntegras, de forma, né, íntegras, flexíveis e rápidas para o seu cliente. Então, para que ele possa tomar uma decisão rápida com a informação verídica do negócio dele. Então, você não quer que aconteça a mesma coisa que esteja acontecendo, né, no modelo entidade-relacionamento, no seu modelo de Data Warehouse. Para isso, o que a gente vai fazer? Antes do que a gente vai fazer, só pular um slide antes. Analisando a causa, né? Eu botei um exemplo para que a gente possa entender o porquê do processo. Então, aqui tem uma causa que não necessariamente reflete a tabela que está ao lado esquerdo. Mas é um exemplo que pode acontecer e, acredite em mim, acontece bastante. Acredite ou não. Ficou um pouco redundante essa informação, né? Acredito, mas tudo bem. E aqui a gente tem um exemplo, né? Tem nome, endereço, e a gente tem aqui um campo, né? O campo de nome, por exemplo. Ele está com a coloração e está sublinhado. O que significa isso? Significa que esse campo é uma chave primária. E isso acontece hoje. E você tem a missão de resolver esse problema. Porque às vezes o que acontece também, você chega num cliente e às vezes pode ser falta de conhecimento ou manutenção, ou uma empresa fez o processo, desenvolveu o sistema, desenvolveu o modelo e depois prestou o serviço e saiu, como ocorre o serviço, mas ninguém continuou a prestar o mesmo serviço e, consequentemente, o sistema foi crescendo e o modelo foi crescendo e acabou que uma chave com o nome junto com o sobrenome foi criada para identificar o nome e endereço, nesse caso da tabela da direita. Então, isso, consequentemente, a gente sabe que não vai funcionar. Por quê? O nome e sobrenome podem se repetir, a gente tem espaço, tem vírgula, então, enfim, essa informação para você se relacionar com outras, para você relacionar essa informação com outras, vai gerar uma certa latência, ok? Sem contar que quando você tiver um novo nome e um sobrenome juntos, como estamos vendo aqui no caso, e a gente faz uma exceção nessa tabela e já existe, essa informação não vai para lá. E pior ainda, se essa informação que a gente acabou de tentar inserir e não deu certo, tiver um valor
né, um valor atribuído. Por exemplo, pessoa X comprou hoje, fez uma compra no seu supermercado e fez uma compra de R$ 1.000. Esse valor não vai para lá por quê? Porque na sua tabela de nome você tem uma restrição de chave primária e isso causa, né, um grande problema, porque o nome não vai e tudo que tiver junto ao nome, né, digamos assim, não vai também. Então pode gerar um grande problema para você e você pode não entender os números no final do mês. Se você for um gerente, né, e for analisar essa informação, você pode ver que os números não estão batendo, e não estão, né, trazendo o valor real, né, das suas vendas e, consequentemente, como você vai tomar a decisão. Fica impossível. A solução que a gente traz é o seguinte: você deixa de usar o valor da chave primária que veio do legado, correto? Que é a pessoa ID, que é um Warshard de 255, e cria a Surrogate Key, que é uma chave que vai te auxiliar nesse processo. E aí você me pergunta, bom, como, né? Ele vai utilizar da seguinte forma. A Surrogate Key tem como definição o que? É uma chave substitutiva, autoincremental e artificial. O que significa isso? É uma chave que você vai substituir e vai utilizar uma técnica que você vai utilizar no Data Warehouse para manter a integridade e garantir que os seus relacionamentos sejam íntegros, né, e disponham de uma certa velocidade mínima, que é garantida através do tipo de dado que a gente está vendo. Então, voltando de novo, você vai substituir o que veio do legado, né, porque, como a gente já sabe, isso pode impactar no nosso Data Warehouse e a gente não quer que impacte. Então, não vamos utilizar isso mais como relacionamento. Vamos atribuir uma nova linha, né, na tabela, isso na tabela de destino, que a gente vai mostrar na implementação. Esse novo campo vai ser autoincremental e principalmente numérico. Então, quando você realizar os relacionamentos de consulta no Data Warehouse, você vai realizar todos eles utilizando uma chave inteira. Isso vai garantir o que? Uma performance, né, brutal de diferença com relação ao que acontecia no modelo entidade de relacionamento quando você utilizava uma chave com um Warshard de 255 caracteres. Ok? Então, esse é o processo. Você substitui, né, cria uma nova chave primária, que é a Surrogate Key, que vai definir essa nova linha como única. E você, de certa forma, no ETL, quando você for transpor essa informação, você vai tratar a informação, você vai permitir, por exemplo, alguns problemas que aconteciam, isso não vai acontecer mais. Então, uma série de passos, dependendo de como a informação está no modelo entidade de relacionamento, você vai transpor para o modelo Data Warehouse atribuindo várias operações, né, de qualidade, enfim, e atribuindo, claro, a Surrogate Key para garantir a integridade e o relacionamento entre as tabelas do seu Data Warehouse. Ok? Maravilha. Então agora vamos aqui para o nosso banco de dados. Estou utilizando o Oracle SQL Developer, né, que é uma ferramenta de acesso gráfico no banco de dados, que te dá o acesso ao banco de dados, e tem toda essa... é bem simples, né? Mas tem toda essa parte de recursos, permite todo o acesso gráfico, você consegue ver todos, né, as pastinhas relacionadas a cada um dos objetos, dos recursos que você tem no banco de dados. E a Oracle faz isso, e é uma coisa legal. A Oracle permite que você faça o download de qualquer ferramenta deles, contanto que você o utilize para fins acadêmicos e fins pessoais, né? Por exemplo, esse exemplo, um exemplo de laboratório, você pode baixar e fazer um laboratório na sua máquina e você não precisa pagar nada. É tudo, de certa forma, free deles.
Mas é claro, se você estiver utilizando para fins comerciais, isso não vai dar muito certo, né? Você vai ter que realmente pagar uma licença e dependendo do seu objetivo, pode ficar bem caro. Ah, e claro, a gente está falando mais do que um salário mínimo. Bom, então beleza. Criei aqui duas tabelas. Uma tabela é a tabela de pessoa, que a gente estava utilizando no modelo da apresentação. Atribuí alguns valores para a tabela de pessoa e também criei a dimensão. Opa, e também criei a dimensão que a gente vai estar utilizando como tabela de destino, que já é uma tabela referente ao modelo de Data Warehouse, ok? Então, analisando a nossa tabela de pessoa, o que, que a gente tem? A gente tem a pessoa ID, o nome, sobrenome, o telefone e o endereço. Como a gente vê aqui, a pessoa ID é um alfanumérico de 255 caracteres, só que eu não quis botar um 255, mas eu quis dar um exemplo de que esse campo, né, para você realizar uma comparação e filtros e relacionamentos utilizando um campo que tenha essa complexidade, com certeza irá impactar no seu processo, né? E realmente isso pode acontecer hoje em dia e eu já vi acontecendo. Então complica muito a situação. E aqui a gente tem nome, sobrenome, telefone e endereço. Então o nome e o sobrenome a gente vê que a gente pode ter valores iguais. Isso eu fiz de propósito, só para a gente estar demonstrando. Enfim, as outras informações são, né, irrelevantes. Bom, e aí, uma das coisas, tá abri antes ali, mas só para a gente exemplificar. Um dos processos de qualidade que eu estava comentando era o seguinte: lembra que o nosso modelo de pessoa, a gente tinha varchad de 255, varchad de 150, né, mais um de 150 e um de 50. Então, um dos processos que a gente aplica no ETL, realmente, para você economizar espaço, para você trabalhar de certa forma sempre mais eficiente, etc., é você está sempre realizando os passos de qualidade, né? Um deles é quando você vai criar as tabelas de destino. E aí você realiza uma análise nas tabelas de origem para saber realmente o tamanho que você vai criar no seu modelo de destino. Então um deles pode perceber que o meu pessoal ID eu diminui o tamanho, o nome, o sobrenome, todos eles agora têm tamanhos referentes ao tamanho do campo. Não diretamente o tamanho do campo, mas com uma gordurinha a mais para que caso um novo valor maior do que a gente espere, né, seja adicionado, a gente tem um espaço de gordurinha para isso. Então, por exemplo, o nome eu botei com varchad de 10. Então, para saber qual que é o... Bom, porque assim, na tabela de origem a gente tem um varchad de 150. Então, para saber qual que é o valor real, do valor máximo real de nome, a gente executa essa fórmula, né, que são duas funções, e executando o select, a gente encontra o valor adequado do campo, o valor máximo. Tendo isso em mente, a gente pode fazer isso para todos os campos de origem e atribuir cada um dos campos de destino o seu valor atual, o seu valor adequado, futuro. Claro que aqui a gente não está demonstrando porque é sempre bom que você inclua uma gordurinha, né, para que seja tudo corra mais eficiente no futuro. Caso uma informação venha mais do que o esperado, você já tenha preparado isso no ETL e sua tabela, a sua arquitetura já esteja desenvolvida para atender a escalabilidade que pode ocorrer durante o seu projeto. Então é sempre bom você manter uma gordurinha conforme indiretamente projetos. Quando você vai setar uma data, você não seta um pouquinho a mais. Mesma coisa acontece aqui para que a gente tenha uma certa flexibilidade, né? Digamos assim. Feito isso para todos os campos, conforme a gente vê aqui na dimensão de pessoa, o que a gente vai fazer? Vamos partir para a inserção, justamente para o ponto final. Então, como que ocorre esse ponto final? Vou até tirar essa parte aqui que eu já tinha construído. Então, assim, a grande questão agora é o que? Você já tem a tabela de origem, já tem a tabela de destino. Então vamos fazer o que a gente estava conversando, o que foi comentado durante o slide, que é
pegar as informações de origem, jogar na tabela de dimensão de destino, garantindo assim integridade e utilizando a nova surrogate key. Nós estamos utilizando o que? Uma base bem fictícia e os dados são bem fictícios também. Então, uma das coisas que a gente faz para garantir sempre é o que? É botar um distinct dependendo, né? Porque às vezes os dados de origem não estão distintos, né? Não são valores únicos. Então, o que acontece é o seguinte, deixa eu só isso. O que acontece é o seguinte, você pode encontrar algumas tabelas de origem que estejam redundantes. Então, você aplicando alguns comandos de qualidade, algumas coisas para permitir que sua dimensão esteja única, né? Até porque uma das características da dimensão é que você só tem valores únicos lá dentro. Então, o ideal é que você garanta isso de alguma forma. Como no caso a gente só sabe que a gente tem 3 valores e no caso eles são únicos, né? A gente não tem um valor redundante, a gente não precisa atribuir esse tipo de coisa. Então, assim, a gente só pode fazer a inserção direta na nossa dimensão de pessoa. A gente está vendo também que a gente não tem nenhum valor nulo ou outra coisa que precisa ser tratada, então os dados estão prontos para serem inseridos. Geralmente em projetos não é bem assim, porque tem muita coisa para ser feita, né? Você não pode ter valores nulos, você tem que tratar se tem... aqui nossos dados estão certinhos, né? Mas você pode ter telefone que tenha hífen, ou barra, ou contrabarra, e outro não tem, então é sempre bom você padronizar a informação, tratar, fazer o processo de qualidade durante o TL. Aqui é um processo fictício, a gente não vai, claro, utilizar isso, até porque os nossos dados estão de certa forma ok para fazer a carga, né? Então o que está faltando? Nossa dimensão de pessoa, a gente tem a surrogate key e os campos referentes à tabela de origem. Então os campos referentes à tabela de origem estão aqui. Então agora só falta a gente incluir as informações, incluir a informação de surrogate key, né? Que é o que? Uma chave artificial autoincremental. A dimensão de pessoa, como a gente já definiu, ela tem uma primary key, que é a questão da SK pessoa. Então, assim, ela só vai receber valores únicos, ok? Outra característica da surrogate key é o que? Ela vai receber valores autoincrementais, é uma chave artificial que a gente vai criar e atribuir para cada valor único da linha, a gente vai atribuir um valor autoincremental numérico. Então, para isso, a gente vai utilizar uma função do banco. Vamos pegar essa aqui. Uma função do banco, não, desculpa. Um objeto que se chama sequence. E vamos criar esse objeto no banco de dados, correto? Para que a gente possa utilizar esse objeto futuramente na carga sempre da dimensão de pessoa. Então, o nome fica sec de em pessoa. Sec, vou botar só sec pessoa, melhor, mais simples. A sintaxe é bem simples, né? A gente só vai indicar de quanto em quanto que a informação vai pular, né? Ou seja, de quanto em quanto que a gente vai fazer a contagem, de qual valor em qual valor, né? Enfim, um valor mínimo, no caso é 1, e o valor máximo, que no caso você está com o valor de 9.999. Então, o que pode acontecer é, quando aqui, né, um caso hipotético, mas eu estou prevendo que o valor máximo dessa sequência vai ser 9.999. Eu posso citar outro valor maior, não tem problema nenhum. Então, crio a sequência, eu já tinha criado ela antes, por isso que a gente tem aqui um histórico, né? Comito o comando e agora eu posso atribuir ele no nosso processo. Então, referencio a sequência aqui, a sequence, SK pessoa e vírgula, né? Então, assim, já atribuí e vou indicar aqui para o campo referente de SK pessoa, eu vou incluir a sequence como valor. Só tem mais uma questão, que é a questão do que a gente precisa para finalizar. Eu vou só botar uma coisa aqui para que vocês vejam também. Esse site aqui é muito bom e antes que vocês, né, imaginem, nossa,
O Alisson é muito inteligente, ele sabia isso de cabeça. Eu sabia um pouquinho de cabeça, mas o restante eu tive que olhar. E antes que vocês tomem algumas decisões... Opa, calma aí. Tá na minha outra tela aqui. Então, beleza. Aqui a gente tem... Esse site tem muito legal, tem muita coisa interessante sobre Oracle, né? Comandos, etc, sintaxe. Então aqui a gente tem a sintaxe correta. Os outros campos aqui, o cache, a gente não precisa disso, enfim. E o principal, que é sempre que a gente precisar incrementar esse valor, como que a gente vai fazer? Então a gente vai utilizar isso aqui na nossa implementação, para terminar a implementação e a carga. Ok? Então, feito isso, o nosso código aparentemente está pronto para fazer a carga. Vamos fazer a carga. Rodo com F5, 3 rows inserted, comito a informação e vou ver como é que ficou essa informação lá na nossa tabela. Então, pelo que eu posso ver, ocorreu de forma perfeita, né? Os 3 valores foram inseridos, não tenho valores redundantes, e para cada um dos valores eu tenho uma chave primária artificial que foi criada no banco Oracle, né? Seguindo os critérios da Surrogate Key, que é uma chave primária, artificial, numérica, né? E que vai garantir todas as questões que a gente comentou sobre o processo. Bom, teoricamente é isso. Agradeço. Caso tenha alguma dúvida, pergunta ou reclamação, pode reclamar aí, não tem problema não. Brincadeira. E pode deixar seu comentário que eu vou estar respondendo aí, não tem problema nenhum. E cheque também o blog, que é muito bacana, tem muita informação lá. Estou começando a fazer esse projeto do YouTube agora, não vai ter nenhum tipo de problema. E é isso. Até a próxima. Abraço.